Boa noite a todos os irmãos e irmãs que nos assistem pelo YouTube. Nós, do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec, continuamos a nossa programação de palavras sobre o Evangelho deixado por Jesus, sob a ótica, sob a visão da doutrina espírita. Meu nome é Carlos Chernicharo, eu tenho a honra de integrar esta casa e hoje me coube falar sobre o capítulo 26 do Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, segundo o Espiritismo, nos itens 5 e 6, que é intitulado Mercadores Expulsos do Templo. É um tema, de certa forma, até certo ponto constrangedor, mas nós nesse momento de pandemia, nesse momento em que vivemos isolados, de certa forma recolhidos, ou aqueles que preferem continuar a vida normalmente, correndo riscos, o risco de contrair a doença e ter ou não acontecer nada, ou até perderem suas vidas. Mas, de certa forma, nós rogamos a Deus, a espiritualidade superior, a Jesus, nosso mestre e guia, que proteja a todos os lares desse planeta, em especial do nosso querido Brasil, para que as pessoas e suas famílias tenham o conforto, tenham a saúde, tenham a segurança. E para aqueles que perderam as suas vidas, nós também rogamos que seja dado a cada um o consolo necessário para ultrapassar o momento difícil da perda de um ente querido. Mas é a vida que prossegue, é assim mesmo. Nós temos certeza do nosso desencarne, que para nós espíritas não existe morte, propriamente falando, morte como fim de tudo. Nós entendemos que a vida sempre continua, é um dom gratuito de Deus que nos foi dado, e nos foi dado de forma definitiva. Nós temos um momento de criação e a partir dali somos imortais. Mas este tema, Mercadores Expulsos do Templo, ele é encontrado em dois livros do Evangelho de Jesus Cristo, e é tratado por Kardec, da forma como vê o Espiritismo, nesse capítulo 26, gratuitamente o que recebeste gratuitamente, ou seja, dai gratuitamente aquilo que recebeste gratuitamente. É um tema delicado porque nós vivemos em um mundo onde é um mundo movido a dinheiro, um mundo monetarista, onde quase tudo está inserido neste contexto do objetivo lucrativo, do objetivo financeiro e até comercial. Mas isso não é privilégio do nosso tempo, não. Naquele tempo em que Jesus viveu aqui na Terra, encarnado, há uma passagem em que ele, talvez seja a única passagem em que Jesus assim demonstra uma certa indignação, onde Jesus, não é que ele não tenha perdoado, mas que ele se revela assim de forma contundente contra aquela situação que ele via naquele momento. Ele então, quando ia para Jerusalém, entrou numa daqueles templos dos antigos hebreus, né, para verificar como se passava, como era o processo, porque Jesus, na verdade, ao longo de sua existência aqui na Terra, ele não criou nenhuma religião e muito menos nenhum ambiente onde se pudesse religar com Deus. O templo de Jesus, vamos dizer assim, a igreja de Jesus era o mundo, eram as pessoas. Ele chegou até a dizer
quando o fariseu interrogou onde estaria o reino dos céus, ele disse que era na consciência, no coração do homem. Eu falo, esta palavra coração, ela era usada na antiguidade como coração, se pensava que o coração fosse o centro do saber. E hoje nós sabemos que não é isso, que o centro do saber é o cérebro, e não o coração. É no cérebro que está a nossa consciência, o nosso pensamento, é onde ficam armazenados tudo aquilo que nós capturamos aqui ao longo da vida e que aprendemos como intelectualmente, e não o coração. Os romanos têm até um ditado, saber de cor, que isso durou até pouco tempo atrás. O sujeito sabe de cor, quer dizer, sabe de cabeça, na verdade é de cabeça, mas o decor dos romanos era decoração, né? Ou seja, exatamente porque o coração seria o centro do pensamento para eles. Mas então Jesus entrou no templo e ele, ao chegar na cidade, houve um alvoroço, porque uma multidão o acompanhava, e perguntaram quem era ele. E a multidão, dentre a multidão, alguém disse: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Ou seja, aqui cabe um parênteses para explicar que Jesus, na verdade, não era judeu, como muitos irmãos confundem. Jesus era galileu. Galileu era um outro local geograficamente definido, que não era a Judéia. Jesus era da Galiléia, então, portanto, ele era galileu e não judeu, propriamente dito. Esse é um dos equívocos que ocorrem, porque, embora circos vizinhos, né, com costumes idênticos, mas uma região não tinha nada a ver com a outra. E ele, quando entrou no templo, expulsou todos aqueles que vendiam e compravam, derrubou mesas dos cambistas, cadeiras dos que vendiam, pombas, e, enfim, aqui está uma colocação, talvez a única, onde Jesus, vamos assim usar uma expressão pouco coloquial ou mais popularesca, né? Jesus perde a linha quando ele adentra o templo e vê que aquilo era um ambiente, na verdade, de comércio. Era um ambiente que as pessoas utilizavam para obtenção de lucro, de vantagens, né? E não simplesmente para oração, para o religar. E ele disse o seguinte, né, não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? No entanto, tendes feito ela de um covil de ladrões. Os sacerdotes e os príncipes, eles ouvindo Jesus falar daquela maneira, tentaram prejudicá-lo, porque era o negócio deles, né? A religião da época era o negócio deles. E alguém que falasse que aquilo estaria errado, que não era daquela forma, estaria evidentemente indo contrariamente aos interesses financeiros, monetários, comerciais daquele pessoal que dominava a religião da época. Então, meus irmãos e irmãs, fica claro que Jesus, ele afastou toda e qualquer possibilidade de se utilizar em seu nome a religião como meio de comércio, como meio de ganhar ou de se obter vantagem para si próprio. Kardec, isso quem disse foi Jesus. Kardec vai mais além. Ele diz o seguinte: quando Jesus, nesse acontecimento, nesse ato, de expulsar os vendedores do templo, esse gesto de Jesus traduz que ele condenou o comércio das coisas sagradas, das coisas de Deus, sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem vende seu perdão, e nem a entrada nos reinos dos céus custa nada. O homem, portanto, não tem direito de fazer com que tais benesses sejam pagas.
Ora, nós então observamos na história do cristianismo que logo após a morte de Jesus, da forma como todos conhecem a história, pelo Império Romano, aliás, pelo Império Romano com a anuência dos próprios judeus, porque Pilatos, todos sabem, lavou as mãos e submeteu ao povo o julgamento ou a decisão se eles libertavam Jesus ou Barrabás. Que Barrabás, muitos fazem essa confusão até hoje, não era um ladrão comum. Não. Barrabás era um pertencente ao partido Zelotes, que era contrário aos próprios Sinédrio, a Caifás, e ao Império Romano. Então era uma espécie, assim, podemos mal comparar, uma espécie de subversivo da época. Alguém que era contrário à ordem estabelecida naquele momento. E Jesus disse a ele que não era, disse a ele e a Judas, que não seria com arma ou com força que se modificaria o mundo. Então Jesus sempre mostrou doçura, afabilidade, mostrou tranquilidade, e nunca perdeu a linha como perdeu quando ele entrou na igreja daquela época. E nós nos indagamos então o seguinte: o que poderia acontecer se Jesus voltasse hoje ao nosso ambiente terrestre? O que aconteceria se Jesus, o mestre Galileu, o nosso modelo e guia, que deixou uma lição de amor, bondade, de caridade, que disse para perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, que se batesse em nossa face, que a outra fosse dada, enfim, todas aquelas qualidades, aqueles atributos que nós sabemos de Jesus, que se resume no próprio amor em pessoa, na própria mansuetude, no pacífico, do não à guerra ou à violência. Jesus condenou a guerra e a violência. E a mercantilização das coisas de Deus. Quando Jesus então desencarna, surgem os primeiros cristãos e que assim procedem. Eles oravam nos túneis, escondidos, e aquelas seitas cresciam de uma tal maneira porque eles só tinham como ajuda eles próprios. Eles eram as pessoas que se reuniam, se congregavam, se solidarizavam e não tinha nenhum chefe, nenhum comandante, nenhuma organização civil. Não, era uma coisa espontânea. O religare, ou a religião, a religação do homem com Deus, era feita individualmente, era o próprio que fazia isso através das preces, das orações, sem intermediários, porque Jesus condenou isso, não foi isso que Jesus ensinou. Entretanto, a história foi seguindo o seu curso, a seita cristã, até então seita, foi ganhando uma notoriedade muito grande, o Império Romano começou a decair, e o Império Romano, então, em dado momento da história, ele converte o cristianismo para a sua religião oficial. E foi aí que, lamentavelmente, começaram as deturpações do cristianismo, porque, muito ao contrário do que o Cristo fazia, ao invés das pregações serem na rua, em público, admitindo todos, as coisas começaram a se verificar através de uma organização clerical sofisticada, já separatista, e que privilegiava alguns em detrimento daqueles que eram menos abastados do ponto de vista intelectual ou econômico. Enfim, surgiu a chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Romana porque ela era, embora de natureza cristã,
tinha muita enraizamento no paganismo dos romanos. Né? E surgiu então essa organização com chefes, com liturgias, com formas sofisticadas de oração, que absolutamente estranhas ao cristianismo primitivo, e é aquilo que o próprio Cristo deixou, né? Aquilo que o próprio Cristo disse, que era a simplicidade, a humildade, a tolerância, a caridade, a fraternidade, enfim, coisas totalmente avessas a essa imposição social. E, seguindo a história, o seu curso, essa agremiação poderosa que denominou-se Igreja Católica Apostólica Romana, ela sofreu cisões, porque no próprio meio houve pessoas que entendiam de forma diferente. Nós temos, por exemplo, o anglicanismo, que os anglos, ou ingleses de hoje, eles criaram o cristianismo do jeito deles, né? Romperam com o Império Romano. O mesmo ocorreu com a Igreja Luterana, que foi criada a partir de Martim Lutero, que também era contrário àqueles métodos do Império Romano, ou da Igreja Romana, que, até uma curiosidade, foi exatamente no momento em que começam a venda de indulgências, a venda de pedaços do céu, de terrenos no céu, é que Lutero, que era um membro, então, da Congregação Católica Apostólica Romana, introduziu a chamada Reforma Protestante, que, de certa forma, negava aquele avanço que a Igreja Católica Apostólica Romana introduzia como forma de domínio, como forma mercantilista. Ora, então, nesse tópico, onde Jesus nega ou coíbe, né, tira daqueles que se dizem seus seguidores a ideia de mercantilização, nós, se transmutarmos isso para os dias de hoje, eu não sei como Jesus encararia toda essa suntuosidade que nós temos de religiões no mundo afora, cristãs, né? Nós temos que nos limitar ao cristianismo, que existem outras doutrinas de outros sacerdotes ou de outros, como os nossos irmãos do Islã, como os budistas, como os hinduístas, enfim. Há ainda no seio da Terra religiões ou culturas que admitem a existência de vários deuses. Nós, cristãos, somos monoteístas, né? Mas há culturas que admitem a existência de vários deuses. Mas isso é uma outra história. O que acontece é que, como seria então a vinda de Jesus nos dias de hoje, diante dessa situação mercantil com que nós vemos o processo religioso que se dá, que não é simplesmente a gente utilizar recursos financeiros para a manutenção do templo, porque nós sabemos que tudo custa dinheiro, tudo necessita de pagamento de água, de luz, enfim, hoje com a modernidade de telefones, de internet, é claro que isso há um custo, e nada mais justo do que se pagar. Ninguém vai dar isso para o templo só porque ele vai falar de Cristo, não. Mas nós vemos verdadeiros impérios que hoje até se associam ou se equiparam ao próprio Império Romano, ao próprio Império Católico Romano, que em matéria de poderio financeiro e econômico. Então nós ficamos nos indagando, isso é o que o Cristo deixou
ou continua sendo a deturpação do cristianismo? É uma pergunta que fica no ar e cada qual pode respondê-la da maneira que bem entender. Fato é que nos cabe hoje, seguindo o nosso programa de comentários sobre o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, nos fixar naquilo que diz o tema. O tema é mercadores expulsos do templo. Ora, a mercancia é o ato de comércio. Não é uma coisa absurda, ilegal. Jesus, ele só não tolerou, só não admitiu que aquilo fosse praticado dentro do templo. Né? Por quê? Porque, como sabemos, as bênçãos não são vendidas. O perdão de Deus não é vendido. E nem a entrada no céu custa nada. É um dom gratuito. Essas coisas, para obtenção disso, do perdão divino, das bênçãos e até da melhoria espiritual, como nós espíritas entendemos, né? O que vai delimitar e estabelecer uma vida futura mais ditosa, melhor do que esta que nós vivemos hoje, é exatamente a prática da caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão, da tolerância, da mansuetude, da não violência. Esses são os ensinamentos do Cristo, claramente deixados como forma de se ser cristão. Cristo não criou templos suntuosos, templos, palácios para adoração a Deus, não. Em momento algum, Cristo disse que seria necessário isso, que seria necessário pagamento disso ou daquilo, a título de dízimo ou a título de contribuição, não. Pelo contrário, ele disse que a cada um seria dado segundo as suas obras. Também não é a quantidade de passes que tomamos, de Ave Maria que rezamos, ou de quantas vezes fomos ao monte, ou quantos litros de água fluidificada bebemos, não é nada disso. É nossas obras, as nossas atitudes, as nossas ações. Isso é que vai demarcar a nossa, aquilo que será nos dado num determinado, efetivamente, quando nós passarmos para o outro lado. E obras são atitudes. Obras, nós temos, é muito simples, é só olhar para nós, fazermos uma viagem introspectiva para o nosso interior e ver o que nós estamos fazendo em relação ao próximo. Não há dificuldade nisso. Aí nós vamos ver qual é a nossa obra em relação àquilo que Cristo disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Basta dizer o que nós estamos fazendo. Se nós somos maledicentes, né? Se nós desejamos o mal, se nós não toleramos um irmão que está equivocado, se nós não perdoamos, são essas coisas pequenas que vão demarcar, sim, a nossa... E não aquela frequência em templos suntuosos, em palacetes de pedras preciosas e caríssimos. Não é isso. Verdadeiros impérios que nós conhecemos, que é até bonito, quem teve o prazer de ir a Roma e visitar aquilo, vê a riqueza material que existe ali, muito bonito, mas que não tem nada a ver com o cristianismo. Assim como outras denominações que têm aí suas casas suntuosas, seus palacetes, que dizem que é para adorar a Deus, não tem nada a ver com o cristianismo. Nós adoramos a Deus e só há uma forma de adorar a Deus, amando o próximo. É através do próximo que nós adoramos a Deus. Porque o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, sem ele não há como cumprir o primeiro, que é amar a Deus. Se não amarmos ao próximo, com práticas efetivas da caridade, da benevolência, da indulgência e do perdão, sem isso nós não conseguimos cumprir de maneira nenhuma o primeiro mandamento, que é adorar a Deus. Isso está claro.
Então, meus irmãos, são as indagações que nós fazemos hoje. É controvertido o tópico, né? Porque em se tratando de coisas da religião, da oração, isto é gratuito. Cristo disse que deveria ser, ou deve ser gratuito. Não pode ter intuito mercantil, não pode ter intuito comercial, não pode ter intuito de obtenção de poder, seja financeiro, político, social ou econômico. Não. O poder é pelo amor, é pela tolerância. E eu não sei o que Cristo faria se voltasse aqui e visse como andam as denominações que se intitulam cristãs aqui no planeta Terra. Aí só o Cristo que pode dizer, e com certeza ele deve estar olhando para tudo isso. Então eu entendo, e o Espiritismo também deve entender, que não pode ser de outra forma. Nós temos que praticar a caridade pela caridade, e não a caridade religiosa com orações, com preces, ou com outras liturgias que existirem por aí, com o objetivo de enriquecimento, ou com o objetivo de criar poder financeiro ou material. Então, meus irmãos, fica aí, esse tópico é um tópico pequeno, e a gente não tem muita coisa o que falar. É claro, como a luz do sol, claro, Cristo condenou qualquer tipo de utilização de ambientes religiosos como forma de comércio, como forma de obtenção de vantagens, e para-se por aí, não há mais o que falar. Basta aqueles que querem fazer um complemento dessa matéria, desse tópico, da Bíblia, que Kardec trata, porque, como eu disse, o Espiritismo ele não tem Evangelho do Espiritismo e nem Evangelho do Kardec. É o Evangelho de Jesus segundo a doutrina espírita, na visão espírita. Então, o Evangelho é de Jesus. Então, quem disse e quem negou e quem considerou equivocadas essas atitudes foi o próprio Jesus. Está lá em Marcos e está lá em Mateus. Basta quem quiser se aprofundar no tema fazer uma leitura do que ali está escrito e ver o que está acontecendo à volta aí, com todas essas denominações que nós temos, que são muitas. No Brasil são 5.200 e alguma coisa. E no mundo afora também, outras tantas. Então é só olhar o que acontece e ver se aquilo é compatível com o que disse Jesus Cristo. Se quem entender que paciência, tudo bem. Não há motivo nenhum para desagregações, ou demandas, ou delongas, ou querelas. Não. Nós temos o livre-arbítrio, cada um faz aquilo que acha que a sua consciência manda. Mas fica aí hoje a nossa lição que o Cristo deixou sobre o problema da mercantilização do templo, a mercantilização da fé, a mercantilização da religião. Então, meus irmãos, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu desejo a todos o sucesso, a saúde, a prosperidade, extensiva aos vossos amores, e que Deus, em sua infinita misericórdia, nos proporcione a paz e a sabedoria para podermos entender verdadeiramente as suas leis e entender verdadeiramente o que o Cristo, o nosso modelo e guia, quis de fato ensinar e mostrar a nós todos. Fiquem com Deus e tenham uma noite abençoada.